Unicef divulgou uma pesquisa essa semana que aponta que 1 a cada 5 crianças e adolescentes no Brasil sofreu violência sexual facilitada pela tecnologia em um ano. Para a gente falar sobre isso, está conosco o especialista em proteção contra as violências do Unicef no Brasil, a Luísa Teixeira. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia. Bom, queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa pesquisa, primeiramente, e os números que são para lá de alarmantes, principalmente quando a gente fala em criança e adolescente. Exatamente, são números assustadores. Falando um pouco dessa pesquisa, ela é uma pesquisa do Escritório de Estratégias e Evidências do Unicef, em parceria com o Interpol e Equipat Internacional, financiada pela Safe Online. É uma metodologia global que já foi implementada numa primeira fase em 13 países da África e da Ásia, e agora, nessa segunda fase, está sendo implementada em outros 12 países, dentre eles o Brasil. O Brasil é o segundo a lançar os achados neste ano, e como você bem disse, né, das crianças que foram identificadas e entrevistadas, a gente detectou que 1 em cada 5 de 12 a 17 anos viveram algum tipo de violência sexual facilitada pela tecnologia. Isso equivale a cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes em um único ano. Então, são dados bastante alarmantes e que requerem um olhar específico para esse tipo de dinâmica que tem acontecido, viabilizada pela internet. Isso acontece nas redes sociais? Sim, acontece nas redes sociais. O estudo usa o termo facilitado pela tecnologia porque essas dinâmicas, elas nem sempre são exclusivamente online. Muitas vezes elas começam por uma interação online e acabam migrando para o presencial, ou acontece uma violência presencial que é registrada e disseminada pelas redes sociais, então tem aí um elemento, né, de interações offline e online. E sim, quando a gente olha para o local onde essas violências acontecem com maior frequência, a gente tem as redes sociais e jogos online também, e canais de mensagem. Então, disparado, apareceu o Instagram como local onde essas violências aconteceu com maior frequência, e depois o WhatsApp. E o que o estudo traz é que, muitas vezes, os abusadores, eles procuram as crianças e adolescentes por meio dessas plataformas que permitem perfis abertos ou perfis públicos, permitem esse contato inicial, e depois eles acabam migrando para redes de conversa fechada. Tem 2 pontos aqui que me chamaram a atenção, que eu queria que você falasse para a gente, Luísa, nessa pesquisa, que é que a forma mais comum de violência, né, com a tecnologia contra crianças e adolescentes é a exposição a conteúdo sexual não autorizado. E o outro ponto que me chama a atenção é que em quase metade dos casos são cometidos por alguém próximo da vítima. Queria que você comentasse para a gente esses 2 pontos aqui da pesquisa, por favor. Exatamente. Então, o que mais se constatou é que o que acontece são esses abusadores, eles acabam enviando imagens ou vídeos de partes íntimas ou de situações sexuais para essas crianças e adolescentes em que elas solicitem, muitas vezes pegando essa criança e adolescente de surpresa. E qual que é o intuito deles ao fazer isso? É dessensibilizar essa vítima para essa interação sexual. Então, quanto mais a criança e adolescente tem acesso a esse tipo de material, mais ela vai se acostumando e achando que isso é normal. Quando a gente vê para quem tem praticado esse tipo de violência, a gente vê uma semelhança aí entre a violência facilitada pela tecnologia e aquela que acontece de forma presencial. Porque também na violência presencial, a maioria dos perpetradores são conhecidos da vítima. São familiares, são amigos da família, pessoas de referência na comunidade que acabam se aproveitando de uma posição de autoridade, de uma relação, às vezes, de confiança, para cometer a violência. E tem um outro número que me chamou bastante atenção, muito se fala, e ainda bem,
sobre a coragem das mulheres em caso de violência e abuso contra mulheres. Essa coragem vem crescendo, né? O empurrão que uma dá para outra e as denúncias aumentando. Ainda bem que isso acontece. Agora, entre as crianças e os adolescentes, a gente também precisa falar em coragem, que muitas vezes acaba faltando, até pela imaturidade, né? Sim, o estudo mostra justamente isso, que quase um terço, mais de um terço, na verdade, das vítimas acabou não contando o ocorrido para ninguém. E quando a gente olha por quê? Por que esse silêncio? A gente vê algumas questões aí que precisam ser trabalhadas pela sociedade, pela família, escolas e assim por diante. A primeira é o fato de que as crianças e adolescentes não sabem onde buscar ajuda. Elas não conhecem os canais de denúncia, elas não conhecem a rede de proteção que está ali, né, para apoiar justamente essas situações. Então, o desconhecimento sobre onde e como buscar ajuda é a principal causa de silêncio. A segunda principal é vergonha, porque como essas interações online, elas dependem de certa abertura inicial, que é aproveitada muitas vezes pela inocência ou pela falta de malícia dessas crianças e adolescentes que acabam aceitando um convite para amizade nessas redes sociais, elas acabam se sentindo envergonhadas e culpadas pela violência que sofreram. Então, trabalhar com a normalização desse tipo de violência, evitar a culpabilização da vítima, entender que as vítimas sempre são vítimas, elas nunca são culpadas pela violência que elas sofrem, é fundamental. Tem também o medo delas serem desacreditadas, e aí a gente precisa olhar para o funcionamento dessa rede de proteção e desses canais de denúncia, que precisam, de fato, proteger essa vítima e evitar que a violência continue. Então, é preciso dar credibilidade, é preciso escutar o que essas crianças e adolescentes têm para dizer, de forma não revitimizante, para que elas consigam ser acolhidas e se recuperar do trauma vivenciado. Tem alguma informação sobre o perfil desses que abusam ou não? Ali, na pesquisa, o que aparece é que a maioria, né, ou quase a maioria, são pessoas conhecidas da vítima e que grande parte desses fizeram esse primeiro contato online. A gente não tem um perfil específico de se são pais, padrastos, líderes comunitários, professores. Tem relatos no estudo que contam, né, que às vezes foi um professor ou algum profissional da escola que acabou praticando a violência, ou alguém da família, mas o estudo não traz esse recorte específico. O que a gente precisa cuidar é para essas interações que as crianças e adolescentes têm online. Não adianta proibir, né, porque essa não é a solução. Eu acho que a internet traz vantagens e oportunidades que são relevantes para o desenvolvimento, para a educação das crianças e adolescentes, mas é preciso que elas conheçam que existem riscos e que elas precisam adotar uma conduta também de segurança, de proteção, para evitar esse tipo de situação. Isso tem que ser permeado pelo diálogo no âmbito familiar. Agora, falando um pouquinho do perfil também que o Sabino estava falando, Luísa, um recorte dessa pesquisa mostra aquelas famílias com uma situação financeira, digamos assim, mais difícil, né? Que acabam, de certa forma, ali negociando essas situações, essas imagens que vêm chegando, acabam sendo mais vulneráveis, inclusive os pais, as mães, os educadores, e tornando essas crianças e adolescentes mais vulneráveis também diante desse crime, né? Exatamente. Os abusadores, eles se aproveitam de qualquer vulnerabilidade que eles possam detectar. A vulnerabilidade socioeconômica é uma delas. Então, o estudo traz, né, essa situação de que, muito embora esse tipo de violência ele ocorra, assim, eles não detectaram diferenças nas vítimas em termos de gênero, de classe social, de região geográfica e nem de escolaridade dos pais. Porém, a gente sabe que é um tipo de violência que acaba vitimando mais meninas, e quando se trata de vítimas que têm uma condição socioeconômica mais vulnerável, de fato, esses abusadores se aproveitam disso e oferecem dinheiro, presentes, algum tipo de gratificação em troca de materiais autogerados por essas vítimas e muitas vezes em troca de encontros presenciais. E aí é uma questão também que gera tensão.
porque a gente precisa, para enfrentar esse tipo de violência, trabalhar com todos esses fatores de vulnerabilidade, todas as situações que podem colocar essas crianças e adolescentes em maior risco. Luísa, obrigada, viu? Fico alerta também, inclusive para as autoridades, né, fazerem algo para essa prevenção, para salvar também a vida dessas crianças e adolescentes tão vulneráveis, ainda mais com a tecnologia nos dias de hoje. Obrigada, Luísa, pelas informações, por compartilhar um pouquinho aqui com a gente também. Luísa Teixeira, especialista em proteção contra a violência do Unicef aqui no Brasil. Até a próxima.